Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o livro do Êxodo, no capítulo 14, a partir do versículo 15, que está assim. Então o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. E tu ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios que entrarão atrás deles, e serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército com seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando me glorificar por meio do Faraó com seus carros e cavaleiros. Pois bem, eu quero, neste encontro com a vida, pensar sobre o seguinte: o que fazer quando tudo parece perdido? O que fazer quando tudo parece perdido? O povo de Israel havia saído do estado de escravidão do Egito, da terra do Egito, e estava caminhando para a terra prometida. No meio do caminho, eles pararam em frente ao Mar Vermelho. E ali então eles acamparam-se e ficaram ali por algum tempo, e o exército do faraó, arrependido, o faraó estava arrependido por tê-los liberado, ele foi resgatá-los, ele foi para recapturá-los. E aí então o povo de Israel percebeu que estava numa situação muito difícil, não tinha para onde ir. À frente deles estava o mar, não podia fugir para os lados porque havia o deserto, e o exército egípcio estava ali ao seu encalço. E eles ficaram então desesperados e clamaram a Moisés, e Moisés então clamou ao Senhor, e o Senhor então respondeu o seu clamor. Mas pensemos um pouco na situação do povo ali junto às margens do Mar Vermelho. Era uma situação que aparentemente era impossível de se resolver. Não havia o que fazer, era uma multidão desarmada, uma multidão de homens, jovens, velhos, crianças, mulheres, e atrás deles vinha um exército muito bem armado. Não havia o que fazer, seria um desastre total. O que fazer quando tudo está ou parece perdido? A primeira coisa que nós temos que fazer é orar a Deus. Pode ser que isso seja algo muito óbvio, mas não é, porque quando nós lemos o texto aqui, percebemos que o que Moisés faz foi clamar a Deus, pedir a Deus por ajuda. Ele rogou ao Senhor que os ajudasse, que os tirasse daquela situação, porque para eles tudo estava perdido. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para o altar do Todo-Poderoso, nós podemos esperar tudo, porque Ele é o Deus do impossível. Então, orar é o primeiro passo que nós devemos dar quando tudo parece perdido. Devemos confiar e obedecer a palavra de Deus. Veja que o texto aqui nos diz que depois que Moisés orou, o Senhor disse a Moisés que eles deviam marchar. Veja, meu amigo, minha amiga, que ordem! Diante deles estava o Mar Vermelho, eles teriam que marchar, ou seja, ir adiante, enfrentar esse mar. Alguns poderiam pensar, mas que ordem é essa? Como é que vamos ir adiante? Talvez alguns soubessem nadar, mas era muita água para ser vencida. E como é que isso poderia ser? Mas o Senhor havia ordenado: marchem, vão adiante, obedeçam a minha palavra, marchem. E ele deu uma ordem específica a Moisés. Moisés então deveria usar a sua vara, a mesma vara que ele usou para ferir o rio Nilo, ele então usaria ali para abrir o mar ao meio. E foi o que aconteceu. O mar se abriu e eles puderam passar pelo meio do mar a pé enxuto.
Meu amigo, minha amiga, a segunda coisa então que eu devo fazer é estar atento à palavra de Deus, à vontade de Deus. Eu tenho que estar disposto então a obedecer a palavra de Deus. E como é que hoje eu sei, eu conheço a vontade de Deus, eu sei qual é a palavra do Senhor? É a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então eu tenho que orar e eu tenho que ter a Bíblia na minha mão. Quando tudo parece perdido, eu tenho que estar com o meu coração conectado ao coração de Deus e eu tenho que estar com a Bíblia aberta para conhecer a vontade dEle, a palavra dEle, está disposto a fazer aquilo que o Senhor ordenar. A terceira coisa que eu tenho que fazer é confiar. Sim, meu amigo, minha amiga, é confiar. A nossa parte, portanto, é exatamente essa: orar, estar disposto a obedecer à palavra de Deus, a atender ao comando do Espírito de Deus e confiar. Foi o que o povo fez através de Moisés, que acabou confiando no poder de Deus. Porque ele estendeu a sua vara, o mar se abriu, eles passaram pelo meio do mar e Deus foi glorificado através do faraó e do seu exército, porque o exército de faraó também atravessou o mar. Quando estavam no meio do mar, o mar se fechou e o exército de faraó foi destruído. Meu amigo, minha amiga, eles olharam, pararam e confiaram de que tudo estava debaixo do controle do Senhor. Assim também nós devemos fazer a mesma coisa, confiar. Deus está no controle de todas as coisas. Quando tudo parece perdido, eu tenho que confiar no Senhor. Eu oro, eu tenho a palavra dEle diante dos meus olhos, eu tenho a disposição de obedecer à palavra dEle, eu tenho que confiar nele. E assim, aquilo que parecia estar perdido, na verdade se transformará num grande mar que foi aberto ao meio para que eu pudesse passar por ele e alcançar o meu livramento. Creia nisso. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você possa confiar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus é o Deus do impossível e pode fazer até mesmo que o mar se abra diante dos seus olhos. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.